Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui uma importante aula: como proteger sua carteira de investimentos. Vem comigo. Então vamos lá? Eu considero esse um dos temas mais importantes, né? Que eu já coloquei aqui nas aulas do canal. Aquele nosso disclaimer, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, conteúdo do vídeo de hoje. Eu vou apresentar para vocês os mecanismos de proteção. O primeiro é a gente montar uma boa carteira, né? Seguindo o nosso perfil e os nossos objetivos. Diversificação, tá? Baixa alavancagem, que é o uso de derivativos. Vou explicar para vocês o conceito de realização parcial de lucros, a importância da gente manter caixa, ou seja, dinheiro líquido na nossa carteira. Vou comentar sobre os principais ativos de proteção. Vou comentar que o uso correto de derivativos pode nos ajudar a nos proteger. E o rebalanceamento de carteira, tá? Mas antes da gente entrar nos mecanismos, o porquê, né, da gente fazer a proteção, né? E quando se proteger? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter no mercado é que a gente almeja um lucro maior, almeja uma boa carteira, um rendimento no futuro, mas a gente tem que estar preparado para as situações ruins, tá? Então, assim, quando proteger, a resposta seria sempre. Se você perguntar para qualquer gestor, ele sempre vai colocar para vocês que na carteira deles, eles sempre têm ativos que vão proteger os outros ativos principais da carteira, tá? Mas em quais cenários que essa proteção passa a ser ainda mais relevante? No mercado baixista, não depois que caiu muito, né? Como o Ibovespa, que saiu lá de 130 para 95. Quando ele chega muito baixo, não é hora de fazer proteção. Sempre é no início e no meio, né? Sendo que o início é muito difícil da gente detectar. Mas quando o cenário está ruim, é interessante de aumentar a proteção. Crise é a mesma coisa. E como na situação atual do Ibovespa, né? O Ibovespa em 40 dias saiu de 95 mil para 116 mil pontos. Então, nesses momentos de extrema euforia do mercado, eu acho que são momentos interessantes para a gente aumentar a nossa proteção. Haja vista que o ideal é que a gente monte uma carteira que tenha proteção. Bom, o que é uma boa carteira de investimentos? Né? É a gente ter uma carteira equilibrada, né? E que ela respeite o nosso perfil de investidor, ou seja, se a gente é mais conservador ou mais arrojado, né? E que enfrente diferentes cenários, tá? Então, assim, nessa aula que eu gravei, eu comento, né, os princípios básicos de investimento. Primeira coisa para você investir, você tem que guardar dinheiro, né? Depois você tem que ter conhecimento sobre aqueles ativos na sua carteira. Ah, alguém indicou, aí você não conhece o ativo? É preciso conhecer, né? Respeitar seu perfil. A idade, é óbvio que uma pessoa acima de 65 anos, ela tem que ser mais cuidadosa. Uma pessoa que está começando com 30, 35 anos, ela pode arriscar um pouco mais, né? Aquela pessoa que já também tem um montante bom acumulado, ela não precisa correr tanto risco. Então, essa carteira, o conceito de boa carteira de investimento, ele é muito amplo, né? Nós poderíamos fazer várias aulas sobre isso, mas o mais importante que é aquela carteira diversificada, a gente vai falar a seguir da diversificação, mas que ela respeite o seu perfil, ela busque os vários horizontes que você tem dos seus investimentos e que seja equilibrada, tá? Bom, uma coisa importante para a gente ganhar dinheiro no mercado é a gente ter paciência, tá? Porque os bons resultados vão vir através dos juros compostos. Então você compra um ativo, ele vai gerar dividendo, você compra mais ativo, mais dividendo, e isso vai virando uma bola de neve a seu favor,
tá? Então a gente tem que ter tempo, tá? Eu vou comentar com vocês no final do vídeo sobre a realização parcial de lucros, que em algumas situações, como a atual do Ibovespa, eu sou a favor, tá? Só que quem fica gerando muito a carteira acaba perdendo muito dinheiro. Então você tem que realizar parcialmente, mas de uma maneira cautelosa, tá? Importante, né? A gente tem que ter na carteira o dinheiro para todos os horizontes, né? Curto prazo, médio prazo, longo prazo, isso é extremamente importante, né? Você não pode pegar um dinheiro que você vai gastar daqui 6 meses e colocar na bolsa de valores, né? Não pode fazer isso. E lembrar, né, do conceito de trade-off, que é um dos conceitos mais importantes de investimento. O ideal seria um ativo de baixo risco, boa liquidez, ou seja, você transforma aquele ativo rapidamente em dinheiro e ótima rentabilidade. Só que isso não existe, né? Então, por exemplo, no curto prazo, você quer alta liquidez e baixo risco. Já no longo prazo, né? No longo prazo, você quer uma maior rentabilidade, aí você vai abrir um pouco mão da liquidez e vai correr um pouco mais de risco, tá? Aqui no meu livro, e tem uma aula dessa no meu canal, aqui eu fiz uma carteira, uma boa carteira de investimentos, com vários ativos, para uma pessoa que tem um perfil moderado. Então lá, 10 a 20% em caixa, 20 a 30% em renda fixa, um pouquinho em fundos imobiliários, um pouquinho em previdência e 20 a 30% em ações. E mais ativos de proteção 5 a 10%. Obviamente isso aqui você vai ajustar de acordo com o seu perfil e os seus objetivos. Gravei já 2 aulas sobre esse tema, está muito legal. Assistam, que vale muito a pena, especialmente pelo cenário atual. Então vamos falar agora um pouquinho da diversificação, que é outra coisa importantíssima, né? A gente não pode concentrar muito a nossa carteira, tá? Isso é fundamental. Então eu acredito que a diversificação ela é imprescindível, independente do montante da sua carteira. Ela precisa ter equilíbrio para enfrentar todos os cenários, né? E lembrar que a primeira missão no mercado financeiro é a sobrevivência. Depois, almejar lucros constantes ao longo do tempo. E eu vou comentar muito da importância da gente ter alguns ativos de proteção na carteira, tá? Bom, a diversificação você vai ter que selecionar bons ativos. Como é que você faz isso? Estudando os números das empresas. Análise fundamentalista. Já gravei também 2 aulas no canal, tá legal. E eu comento, né, que em geral as pessoas vão precisar de analistas de ações para uma melhor seleção de ativos para sua carteira. O stock picking, né, que é a seleção de ativos, é fundamental. A gente viu recentemente que alguns ativos subiram 30%, 40%, 50%. Outros caíram, tá? Os analistas independentes eu acabei de falar, né? E para quem não quer fazer a seleção de ativos, o ideal é você aplicar em ETFs ou fundos de ações, né? O ETF são fundos passivos, coisas que também eu já gravei aula no canal. Bom, você vai montar uma carteira de ações, o ideal é que você tenha todos os setores, se o seu capital permitir, né? E que faça uma boa diversificação. Eu considero uma carteira de ações entre 15 a 30 empresas. Ah, Marcelo, mas não é muito? Eu particularmente não acho. No começo, até no meu primeiro livro, eu defendia menos ações. Hoje eu tenho convicção, pelo melhor desempenho, que a gente tem que ter mais ações em carteira e não concentrar demais em alguns ativos, tá? Se você quer investir de maneira passiva, invista através de ETFs, uma aula que eu já gravei também no canal, ou através de fundos de investimento. Você vai lá e compra fundos de ações, por exemplo, tá? Bom, outra coisa importante é a baixa alavancagem. O que é alavancar? Alavancar é você usar dinheiro de outros. No caso, você vai usar derivativos, que aí que você, com capital menor, você pode, entre aspas, apostar maior, tá? Então, o ideal, todos os bons gestores, todas as pessoas bem-sucedidas no longo prazo, no mercado de ações, eles não alavancam muito, tá?
Eu uso alavancagem na minha carteira, mas sempre com muita parcimônia, tá? Isso aqui é muito comum nas pessoas mais jovens, vai lá, entra no mercado de opções, no mercado futuro, querendo ficar rico da noite pro dia. E isso é uma bobagem, que não vai conseguir. Às vezes você faz 1, 2, 3, 4 trades muito bons, mas logo depois você perde tudo, tá? Aí realmente é um verdadeiro cassino. O importante é a gente buscar ganhos constantes e duradouros. Isso é o mais importante na bolsa de valores, tá? Então tenha cuidado com derivativos e se você exagerar e o mercado for contra a sua aposta, ele te tira do jogo. Lembre-se, a primeira missão é a preservação de capital, tá? Eu já gravei 2 aulas sobre o mercado futuro para quem quer aprender, tá? Devo gravar em breve sobre o mercado de opções, mas uma coisa importante, não alavanque muito, é preciso ter conhecimento e nunca exagerar na dose, tá? Realização parcial de lucros, eu acho isso fundamental para o sucesso no longo prazo. Então o que é? Vou te dar um exemplo. Bom, eu fui lá, apostei, comprei uma ação lá na baixa de junho desse ano e aquela ação que eu comprei me rendeu 50%, 60% em 2 meses. Ah, ela pode render 100%, 200%, 300%? Pode. Só que se você já teve esse lucro expressivo, 40%, 50% em tão pouco tempo, você precisa realizar o lucro naquela ação. Como é que você vai fazer isso? Ah, você tinha 1000 ações, você vende 500 ações, você vende 300 ações e mantém o restante. Porque você realiza parcialmente seus lucros e continua no jogo. Porque uma ação que voltou a subir desse jeito, pode ser que ela vai subir ainda muito mais, tá? Então, eu particularmente uso tanto para ativos como para o índice após altas expressivas. A gente precisa lembrar, o Ibovespa subiu mais de 20% de meados de julho a meados de agosto. Uma subida muito grande. Ou seja, ele rendeu 20%, o índice, o 20%, que é mais que a renda fixa. O que você faz? Você vende a metade daquelas ações, continua no jogo com as suas ações e compra, por exemplo, título pós-fixado, Tesouro Selic, que você vai ganhar mais 14% ao ano. Tá? Então, no final eu vou falar sobre rebalanceamento de carteira, mas essa é a lógica. A gente não pode sair de uma operação vencedora e depois aquela ação sua começar a te dar prejuízo. Isso é muito ruim, tá? Então, eu sempre faço isso. A ação subiu muito rápido, eu vendo um pouco. A ação aproximou do preço justo, eu comprei ela a 10, eu achei que ela valeria 15, ela chegou a 14,50, eu vendo parte daqui das minhas ações. Os múltiplos, né, que são a análise fundamentalista, os indicadores, eles começaram a mostrar que a ação está cara, eu vendo também um pouco, tá? E o Ibovespa subiu muito, isso é fundamental, tá? Então, lembra, eu vou gravar uma aula só sobre isso pela importância do assunto. Isso é muito importante. Muitas pessoas não têm esse conceito. O que acontece? Tem bons lucros na carteira, não realiza, e aí depois a carteira começa a ir para o negativo, aí ela pega e vende no prejuízo. Faz o inverso, tá? Então aqui, ó, isso aqui eu estou gravando aqui hoje no dia 19 de agosto, isso aqui foi o gráfico de ontem que eu tirei do Ibovespa, tá? Eu já vinha comentando no canal que a gente estava muito próximo de uma realização. Eu achava até que a realização ia acontecer em cima dessa linha, só que não. Foi um pouquinho e hoje fez um candle baixista, indicando topo no índice Bovespa. Eu vou gravar depois do fechamento da semana, mas nessas situações, né, mesmo antes do Ibovespa fazer topo, a gente já deveria estar fazendo realização de lucros, tá? Também vou gravar essa ação essa aula quando vender uma ação. Caixa, por que a gente tem que ter caixa? Bom, primeiro que a gente tem que garantir
a nossa reserva de emergência, de 6 meses a 12 meses das nossas despesas mensais. E para isso a gente vai investir em ativos sem risco e liquidez imediata. Ou seja, a gente vai comprar títulos pós-fixados. E aqui estão os títulos pós-fixados. Tá? A outra coisa importante da gente ter caixa, além da reserva de emergência, é reserva de oportunidade, que eu chamo. O que é? Nós vamos aumentar o caixa, por exemplo. Eu venho já nas últimas 2 semanas realizando lucro nas minhas ações para eu aumentar o caixa e nessa futura correção do Ibov que vai chegar, pode ser que não seja semana que vem nem na outra, mas vai chegar, o mercado sempre sobe em zigue-zague, então eu vou ter caixa para comprar ações a preços melhores. Tá? Essa aula ficou bem legal sobre caixa, já está disponível no meu canal. Ativos de proteção. O que são ativos de proteção? São aqueles ativos que, em geral, eles vão andar no sentido contrário da sua carteira. Tá? Então, assim, o mercado vai buscar o ouro quando tem crise, em geral. Quando a inflação está muito alta, quando os juros vão subir. Tá? Então, você ter um pouquinho de ouro na sua carteira é uma maneira de você equilibrar o restante dos ativos. Tem uma aula de ouro no meu canal, uma mais antiga, eu devo gravar em breve uma outra. E a outra, no Brasil, é ter dólar, investimentos em dólar. Por quê? A gente já viu isso várias vezes. Quando tem crise no Brasil, o dólar dispara frente ao real. Tá? Essa aula no canal está bem legal. Formas de investir em dólar. Essas são as não indicadas. Quer comprar papel moeda ou cartão pré-pago, você acaba pagando um spread tanto na ida como na volta, muito ruim. Né? E aqui as formas que eu acho mais indicadas. Hoje a minha preferência é investir diretamente nos Estados Unidos através de uma abertura de conta nos Estados Unidos. Você tem várias corretoras, mas eu particularmente tenho conta na Avenue há 3 anos e estou extremamente satisfeito com a corretora, tá? Então você pegar parte da sua carteira e dolarizar. Dolarizar como? Comprando ativos negociados lá fora em dólar. Obviamente, você pode comprar BDR aqui na B3, você pode comprar fundo cambial. O fundo cambial, para quem tem menos conhecimento, é o melhor. Você aplica num fundo, coloca seu dinheiro e aquele fundo vai render mais ou menos de acordo com a variação cambial, tá? Uso de derivativo. Para quem não tem conhecimento, derivativo é um ativo que, pelo próprio nome, deriva de um outro. Por exemplo, o Ibovespa futuro deriva do Ibovespa. Tá? E você, com pouco dinheiro, você pode fazer operações maiores. Tá? Então, o que a gente faz no mercado futuro? E isso eu lancei mão agora recentemente. Eu estou comprado na bolsa, no Ibov. Vendi um pouco para fazer caixa, mas continuei comprado, porque eu sempre, visando o longo prazo, eu nunca vendo toda a minha carteira, eu vendo parte dela. Só que assim, o Ibovespa deve corrigir, né? Esse estava na minha cabeça. O que eu fiz? Eu vendi o Ibovespa futuro. Ou seja, eu estou operado vendido no Ibovespa futuro. Se o Ibov continuar subindo, a minha carteira cresce e eu perco dinheiro no Ibovespa futuro. Mas se o Ibovespa cair, eu perco na minha carteira, mas ganho no Ibovespa futuro. Tá? Eu gravei essa aula, está muito interessante para quem não conhece esse mecanismo. E a outra maneira é você, através de opções, ou lançamento coberto, ou compra de puts, que são opções de venda, você operar no mercado de opções, coisa também que eu vou gravar em breve no meu canal. Nesse livro meu, que eu recomendo que vocês leiam, tá? Eu falo muito sobre hedge e lá tem os conceitos básicos de opções. Para finalizar, a última coisa e não menos importante, que é o rebalanceamento de carteira, tá? Que eu acho que é outra coisa fundamental para o sucesso do investidor, tá? Então o que é? Vamos lá, você montou aquela carteira que eu mostrei lá no começo. Só que dependendo do jeito que os ativos vão se valorizar ou desvalorizar, aquelas porcentagens iniciais elas vão mudar com o tempo.
Então o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e reequilibrar. Então, por exemplo, a ação agora subiu muito. Então você vende um pouquinho, aumenta o caixa. Ah, mas o título pré-fixado também subiu. Vende um pouquinho e coloca em caixa. Ah, mas e as ações caíram demais? Vou lá, tiro do caixa, compro um pouquinho de ação. E assim vai. Esse tipo de rebalanceamento, ele tem muito bom resultado, né? Não existe uma receita de bolo. Ah, tem que fazer a cada 3 meses, 6 meses, 12 meses. Eu acredito que pelo menos a cada 6 meses você tem que avaliar se você precisa rebalancear ou não. Ou no mínimo a cada ano, tá? Não é porque é longo prazo, que é seu objetivo, que você vai comprar aquilo ali e deixa, tá? A gente tem que ter um controle frequente, tá? Então aqui, ó, né? Que eu falei. Ah, vamos supor, o seu caixa está lá 10 a 20%. Aí as ações subiram muito, você diminuiu o caixa, aumentou ações proporcionalmente. Depois você tem que reequilibrar, tá? Bom, uma coisa que eu venho comentando, né, só para a gente finalizar, que a Selic possivelmente atingiu o topo, agora 13,75, 14, vai ficar por lá por algum tempo e depois vai cair. Tudo indica que vai acontecer isso, tá? O que acontece? Quando os juros caírem ou começar a sinalizar que vão cair, o que vai acontecer? É hora de comprar pré-fixado, Tesouro Inflação, aumentar a bolsa e reduzir Selic. Por que reduzir Selic? A Tesouro Selic não acompanha a Selic, ela não vai diminuir, aquele rendimento pós-fixado vai diminuir. E se você comprar títulos pré-fixados aqui, ó, o que acontece? Quando os juros caem, o preço dos títulos aumenta. Você vai ganhar dinheiro, tá? Usualmente, tá? Quando os juros caem fortemente, a Bolsa de Valores tem bom desempenho, tá? Mais uma vez, assistam essa aula, inclusive são 2 aulas, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o que eu estou falando, tá? Só para vocês terem uma noção, aqui ó, julho, o Tesouro 29 estava pagando 13,24 ao ano e custava 448, tá? Ontem ele caiu para 11,91. O que aconteceu? O título subiu. Por isso que eu tenho falado nas minhas aulas que nesse atual patamar é interessante a gente aumentar a exposição a títulos pré-fixados e vinculados à inflação e também aumentar a bolsa. Ah, mas eu vou aumentar a bolsa agora? Não, porque a bolsa vem esticada. A gente tem que esperar uma correção da bolsa, que talvez vai acontecer em algumas semanas, para depois você aumentar essa exposição, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, deem um like, compartilhem com os amigos e até uma próxima. Muito obrigado.